Pessoal, bem-vindo ao canal Ciência Real. Mais um vídeo aqui. Sou o professor Luiz, professor do Departamento de Química da UFMG. Esse canal para a gente tentar divulgar um pouco da ciência que é feita na Universidade Brasileira, né? Hoje eu queria dar exemplos específicos, como eu havia prometido, né, nos outros vídeos, sobre um assunto que é bastante importante, que abre possibilidades aí de empreender, né? Isso é uma coisa que eu sempre pensei aí, acabei indo para outros caminhos, mas essa é uma área, esse assunto que eu vou falar aqui agora é uma área totalmente possível de se empreender. Quem sabe no futuro aí, né? Vocês, quem tiver interesse, quem for da área, de repente, né? Eu estou falando aqui da transformação de biomassa em material poroso, né? Capaz de absorver poluentes. A, a capa aí do vídeo é bem aderente, né, a esse assunto, que é como transformar, como tratar a água, né, usando o rejeito. Então, se você transforma o rejeito através de uma pirólise controlada em material poroso com alta área superficial, é possível usar esse material depois para tratar a água, né, tirar os poluentes que estão contaminando a água, efluentes industriais. Não preciso explicar a importância disso, né? Mas, de qualquer forma, entrando em assunto, num tema, na, na questão mais específica sobre isso, nosso grupo desenvolveu muitas pesquisas, existem muitos grupos parceiros nossos, não parceiros também, que tratam esse assunto, né? Que transformam rejeitos dos mais diferentes tipos aí em material poroso. Basicamente, o processo ele são dois tipos, né? Um processo físico e um químico. O processo físico exige gases, né? Para CO2, vapor de água, para gerar os poros. Existe um processo químico que você usa reagentes do tipo cloreto férrico, cloreto de zinco. Cloreto férrico, inclusive, é uma patente nossa. Também um artigo nosso bastante citado. Depois que nós colocamos isso na literatura, as pessoas começaram a usar e a gente é bem citado por isso, né? Até o nosso trabalho não, não se tinha notícia aí na literatura científica usando o cloreto férrico, porque ele é diferente, exige alguns cuidados, né? E a gente tratou disso na patente e no paper. De qualquer forma, quando a impregnação é feita, como mostra aqui nessa figura, com um agente ativante, você faz o processo, né, de pirólise com cuidado. Você cria os poros, cria esses grupos químicos, não é só o poro, tá? Ah, aquela carvão preto, né? Aquele carbono que se forma, a superfície dele, embora a gente não consiga enxergar, né? A superfície dele é bem rica do ponto de vista químico, existem muitos grupos químicos ali que são, juntamente com a alta porosidade, esses grupos, eles têm afinidade maior ou menor por certo tipo de molécula, de poluente, né? Então esses grupos químicos também são importantes no processo, né? Claro, o processo, a porosidade aqui, ela é muito importante, é lá que acontece, os grupos químicos estão lá, onde a molécula poluente vai lá ser absorvida, né? Tanto nessa ilustração aqui como nessa. É muito importante no processo de ativação, que a gente chama de geração de poros e área superficial específica, né? E tem uma maneira de a gente medir isso, que é pelo método de adsorção, desorção de gases, né? Tá aqui um gráfico de um dos trabalhos nossos. Então repara que a gente tem aqui uma área, aí a gente usa a técnica BET, né? BET do nome dos pesquisadores que desenvolveram a técnica, Brunel, Emmett e Teller, né? Então, esse exemplo aqui do nosso carvão, nós transformamos em um material com área de 1.374 metros quadrados por grama, né? Antes da ativação, ele tinha 5, 7 metros quadrados, para vocês terem uma ideia do aumento significativo, né? Bom,
e esse valor de área é alto, ele é alto, né? Um valor de área num material poroso capaz de absorver de forma eficiente vários tipos de poluentes, né? Mais de 1.000 metros quadrados por grama. Pra vocês terem uma ideia, né? Se vocês colocarem 5 gramas na sua mão, que cabe, né? Um carvão, 5 gramas, ali na sua mão você tem a área de um estádio de futebol, né? Oficial. Falava isso pro meu pai, ele falava, você tá doido, menino? Meu pai estudou só até a quarta série, né, coitado, mas era muito sábio. Então, não só o valor nominal de área, né, mais de 1.000 metros quadrados, mas esse formato da curva que vocês estão vendo aqui, ó, que ele absorve muito, o volume absorvido no eixo Y aumenta muito no comecinho se você considerar ali o eixo X, né? No início do eixo X, ele já sobe muito para o volume absorvido. Isso é uma característica clássica aí de material com microporos, né? Com poros menores. A gente entra nesses detalhes de micro, meso, macroporos, a importância disso para os materiais, tá? Então aqui eu queria um microporo, ou seja, eu queria que ele absorvesse mais nos poros menores. Isso me dá uma característica do carvão específico. Eu posso ter também um tipo de carvão mesoporoso, que também me dá bastante área e me abre o leque para absorver outro tipo de poluente, poluentes maiores, que depende do volume de poro maior, né? Bom, a questão é que, com isso, transformando rejeitos num, num produto com essa propriedade, né, a gente adere, a gente atende à questão da economia circular. Foge, né? Sai, evolui, não é mais aquela questão linear de você produzir, levar para o consumo e depois descartar, né? Aqui agora a gente está falando de produzir, levar para o consumo e produzir a partir do resíduo novas moléculas, novos produtos, como por exemplo o carvão ativado. E aí, uma vez esse carvão pronto, você pode aplicar em diferentes usos, né? E um que a gente tem desviado nossa atenção, dado bastante atenção, é na aplicação para poluentes específicos. Não sei se muita gente aqui ouviu falar, no Brasil se fala pouco dos PFAS, né? São compostos orgânicos com flúor ligado. Esses compostos são chamados de poluentes eternos, né? De moléculas eternas, dada a dificuldade que se tem de degradá-las. Então, e tem bastante produtos comerciais, industriais que usam os PFAS, esses orgânicos fluorados, né? Esses orgânicos fluorados. Por exemplo, na panela de Teflon se usa bastante, né? Inclusive, um conselho para os senhores, quem tiver panela de Teflon aí, principalmente aquelas que estão com os arranhões, né? Joguem fora, comprem novas, troquem por panelas de vidro, de pedra, porque os PFAS, que são componentes ali do Teflon, de outros produtos, são, segundo vários estudos aí, são responsáveis por muitos tipos de câncer. É, a questão da baixa reprodução humana tem muito a ver com a contaminação por PFAS, segundo os estudos. Então é um poluente aí bastante problemático, né? Que se fala pouco no Brasil, né? Mas a gente está aqui para um pós-doutorado exatamente para desenvolver materiais para eliminar PFAS, dentre outros projetos, né? Que a gente está desenvolvendo aqui. Mas então nós fizemos isso, né? Criamos um material muito poroso, muita área superficial específica, com grupos químicos funcionais modulados exatamente para absorver, por exemplo, PFAS, não só PFAS, mas está aqui primeiro o gráfico de PFAS, né? As bolinhas aqui vermelhas usando o nosso carvão obtido a partir de rejeitos de plásticos, né? De PET principalmente. E esse azul é o comercial, é um carvão bastante específico, muito caro, inclusive, que ele é desenvolvido para remover PFAS de água, né? Então, repare que o nosso carvão, vindo de rejeito, com um custo muito barato, ele é
tão eficiente quanto um carvão comercial, né? Então aqui já nos acendeu aí uma luz no fim do túnel, né? Temos um material tão eficiente quanto o comercial e num custo, eu trato um rejeito ali, né? Que é o plástico. O plástico não vai para o meio ambiente e ainda tem essa eficiência toda, né? Nós então temos esse resultado, temos resultados para outros tipos de contaminantes, né? Por exemplo, os que eles chamam de emergentes, os contaminantes de descartes, né? Inadequados, de resíduos de remédios, né? Fármacos. Então nós usamos como modelo a molécula de paracetamol. E, de novo, né, nossos materiais são muito, muito eficientes para remoção desse tipo de molécula, né? Esses resíduos farmas são muito complicados, eles não são muito bem removidos nas estações de tratamento de água, então eles acabam em contaminar rios, contaminar nascentes, né? Muitos problemas aí associados a esse tipo de resíduo, por exemplo, deixando resistentes bactérias, né, no meio ambiente, isso gera doenças, problemas aí para a sociedade. Peixes também, hermafroditas, começaram a aparecer com bastante frequência depois do aumento do descarte, né, exagerado desse tipo de rejeito. Então, esse é uma das pesquisas que a gente vem desenvolvendo aqui no nosso grupo de pesquisa, já temos patentes disso, né? A gente pretende, embora a gente tenha ido para um outro caminho aí que está tomando bastante nosso tempo, mas a gente pretende um dia transformar essa tecnologia num processo comercial. A gente já mapeou a questão de um pirolizador industrial, né? Todas as etapas, as aplicações possíveis, os custos de investimento, né? Os possíveis clientes, gargalos, enfim, temos aí já um estudo comercial feito, né? A gente sabe das dificuldades que é, né? Levar a pesquisa para pro produto, mas essa área aqui é uma área que tem bastante futuro, a gente acredita, né? Porque tá vindo questões também de crédito de carbono, inclusive eu quero falar disso num próximo vídeo aí sobre como tá, como vai ser importante para as indústrias trabalharem com a questão de crédito de carbono no futuro, né? De novo, empreender não é fácil, né? Vai muito além dos resultados, esses resultados que eu mostrei aqui para paracetamol e PFAS, né? A gente usou um PFAS específico, o PFOA, uma das moléculas daquelas que eu mostrei ali, mas a gente está estudando já para outras moléculas menores, que são os desafios maiores aí para remover por adsorção. Mas o trabalho continua nisso daqui, né? E como eu disse, né? Não é fácil. Quem quiser empreender aí precisa de, além dos resultados em bancada, né, excelentes, todo aquele processo de formação de equipe, de buscar fundos, né? Do estudo de viabilidade econômica, o time da coisa, né? O time é o melhor possível agora, né? As questões ambientais. Mas enfim, se eu queria falar aí sobre esses resultados que nós temos aí com carvão ativado, obtido de rejeito de PET, temos também carvões obtidos de rejeito de café, rejeito de couro, né? Então, uma vez tendo a composição orgânica ali na estrutura, você tendo essa habilidade, né, com a pirólise, com a impregnação, você é capaz de produzir material poroso aí a partir de praticamente qualquer tipo de rejeito orgânico, né? Então, questão de desenvolver um pouco mais para tentar levar isso para o mercado, né? Tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo aí sobre as pesquisas nas universidades. Estou aqui hoje nesse campus da Rice University aqui no Texas. Bem agradável o dia que hoje vim aqui fora gravar esse vídeo. Um abraço e até a próxima.